Olá, tudo bem? Aqui quem fala é David Delúcio. Estou de volta com mais um vídeo no canal. Bem, conforme eu disse em alguns vídeos anteriores, eu ia retomar o canal. Não que esse canal algum dia saiu do ar. Eu só não postava tanto e também não tinha o objetivo de virar um canal, apenas algo para eu deixar os meus vídeos lá arquivados, as coisas que eu gosto. E no vídeo anterior também eu avisei qual seria o foco do canal, né? O que eu iria postar nesse canal. Bem, primeira coisa seria itens colecionáveis, né? Vocês podem observar aqui o meu cenário, tem bastante coisa. Eu sou um colecionador há muito tempo da cultura nerd, geek, filmes, séries e desenhos. Então eu sou um colecionador há mais de uma década e é um nicho de assunto que eu gosto muito. Então um dos focos do canal vai ser esse. Outro conteúdo que vai ter no canal é os esportes radicais. Eu amo esporte radical, faz tempo que eu não faço, pretendo voltar a fazer. E aí, quando eu voltar a fazer, eu vou postar aqui também. Posto sempre aqui com a Hope Trips, a empresa que eu confio, que eu gosto. Então, assim, toda vez que eu fizer um esporte radical, eu também vou postar o conteúdo aqui. E no vídeo anterior, da retomada do canal, eu também disse que eu ia postar vídeos sobre assuntos que eu gostaria de comentar. Assuntos que estão no hype, assuntos que eu acho importante. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Então, se você gostar do vídeo, por favor, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, para dar esse apoio aqui pra gente. E conforme for passando os dias, eu vou postando esses vídeos. Então é isso, vídeos de colecionáveis, vídeos de esportes radicais quando eu os fizer e pretendo voltar a fazer, porque é algo que eu gosto muito, é um hobby, e eu parei de fazer porque eu estava focado em outras coisas, e não tem problema nenhum também. Não é porque a gente gosta de fazer que a gente é obrigado a fazer. Às vezes a gente tem outras coisas, outras prioridades no momento, e acaba deixando de lado um hobby. E eu quero retomar esse hobby, e se eu voltar a fazer, eu vou postar os vídeos aqui. E hoje o vídeo é sobre assuntos que eu acho importante comentar, da minha humilde opinião, compartilhar com vocês que estão aí do outro lado, e se vocês gostarem, ótimo, se vocês não gostarem, comentem, vamos discutir, vamos conversar de uma forma saudável, educada e respeitando as diferenças de opiniões e de pontos de vistas. Como tem aquela clássica figura do número 9 no chão. Para um é o número 9, para outro é o número 6. Então cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua vivência, e isso faz com que nós tenhamos as nossas opiniões. Então, eu vou colocar a minha opinião sobre um assunto, e se vocês não concordarem, podem discordar à vontade, estou aqui para isso, mas vamos conversar de uma forma educada para manter o debate de uma forma educada, num nível alto, e sempre procurando melhorar e entender outros pontos de vista que são muito, muito importantes. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que eu quero falar. Redes sociais. Bem lá, redes sociais. Quem não tem? Você tem? Eu tenho. E aí tem as várias redes sociais, né? Tem as mais famosas, né? Que é o Instagram, o Facebook, tem o LinkedIn, tem o YouTube, que também é considerado uma rede social. E a gente tem até aquelas piadas, né? O Instagram para você se exibir, o Twitter ou agora o X, né? Para você brigar. O Facebook, eu não sei, não lembro para que fala, mas eles têm até essa brincadeira de cada rede social tem um direcionamento. LinkedIn já é a área mais, mais profissional, mas também é engraçado que a pessoa acontece uma coisinha aqui, a pessoa faz um textão, né, corporativo e tudo bem. Já vai a minha primeira crítica, mas eu também estou no LinkedIn e também já fiz isso. A questão que eu quero abordar aqui sobre redes sociais é o seguinte: é a importância da rede social na vida de cada um e principalmente a hipocrisia de algumas pessoas. Por quê? É de falar que não gosta de rede social, que não é importante, e tem. E mais do que isso também, a questão é a seguinte, é respeitar o que cada um posta. Que nem, por exemplo, eu vou agora usar o Instagram. Todo mundo critica o Instagram, que assim, é uma rede social que tá todo mundo feliz. E ninguém tem problema. E eu acho que é isso mesmo, a rede social, no caso do Instagram principalmente, é isso. Eu vou dar uma opinião sobre rede social. Para mim, rede social
não é Muro das Lamentações. Muro das Lamentações fica em Jerusalém. Então, assim, eu, David Delúcio, tenho como por objetivo não, como padrão, não reclamar em redes sociais. Eu não reclamo de nada, assim, principalmente coisas pessoais. Posso até reclamar de uma coisa geral, né, de um acontecimento no país, alguma coisa assim, ok. Mas, assim, a minha vida pessoal, os meus problemas eu não exponho na rede social. Como eu disse, para mim, rede social não é Muro das Lamentações. E respeito quem posta também. Ou seja, outra coisa que eu quero deixar bem claro. Cada um tem uma linha editorial. Eu considero a rede social de cada pessoa uma linha editorial. Temos jornais. Temos o Globo, a Folha de São Paulo, entre outros. Cada um desses jornais eles têm uma linha editorial. Eles têm um jeito de dar notícia, uma maneira de informar. E a sua rede social é a sua linha editorial. Então, assim, eu não acho legal reclamar em rede social, chorar em rede social, pedir ajuda em rede social, assim, essas coisas, assim. Mas quem gosta de desabafar na rede social, tá triste por algum motivo, perdeu o emprego, perdeu o namorado, perdeu a namorada, sei lá, e gosta de expor isso, eu respeito. Eu não gosto. Então, paralelo a isso, aí o que acontece? Se você for na minha rede social e na rede social de muitas pessoas, tá tudo bem. A minha rede social, se você for lá agora no meu Instagram, tá tudo ótimo. Quer dizer que eu tenho uma vida perfeita? Claro que não. Não tenho uma vida perfeita. Ninguém tem uma vida perfeita. Nem quem tem muito dinheiro, que não é o meu caso, infelizmente. E assim, então, o que eu quero dizer com isso? Porque as pessoas criticam. Ah, no Instagram todo mundo é mentiroso. Não, não é mentira. Por exemplo, no meu Instagram, claro que eu vou usar o meu exemplo, tá? Tudo que tá lá de legal é verdade. Tudo que tá lá eu fiz, eu vivi e tá lá. Isso quer dizer que eu não tenho problemas, que a minha vida é um mar de rosa? Meu, a vida não é um morango, a gente sabe disso. Minha vida tem problemas, eu tenho frustrações, eu tenho problemas, tem coisas que eu quero fazer e não consigo, me decepciono com as pessoas, posso decepcionar outras pessoas também, porque a gente não é perfeito. Então, assim, eu tenho uma série de problemas, como eu acho que você aí do outro lado da tela, infelizmente também tem. Eu falo infelizmente porque ninguém gosta de ter problema, mas nós os temos. Então, o que acontece? Mas minha rede social e as de outras pessoas, quando você olha, tá perfeito. Isso é uma mentira? É uma hipocrisia da pessoa? Eu não acho, eu só acho que assim, a vida são recortes. E você escolhe o recorte que você quer transmitir para as pessoas. Então, no meu caso da minha vida, eu vou transmitir coisas boas. Eu só vou postar coisa legal na minha rede social. Isso não quer dizer que minha vida é um mar de rosa. Agora, as pessoas que estão perto de mim, deixa eu respirar. As pessoas que estão perto de mim sabem, os meus melhores amigos, os meus parentes, pessoas próximas a mim sabem os meus anseios, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas frustrações. As pessoas que estão próximas sabem. E é claro que também não é hipocrisia, não é mentira para ninguém, que nem todo mundo que está na sua rede social é seu amigo íntimo. E não tem problema. Tem pessoas na minha rede social que eu conheço só virtualmente. Como eu disse, eu sou colecionador. Então eu conheci muita gente virtualmente, então converso, bato papo, gosto das pessoas, mas nunca as vi pessoalmente. Tem os tal colegas de trabalho que a gente conhece, trabalha e troca rede social. Às vezes você sai do emprego e a pessoa continua lá. E também, às vezes você nem mais conversa com a pessoa, mas a pessoa tá lá. E ok, aí de vez em quando ela vê alguma coisa, curte, você vai e tal, mas assim, não necessariamente vocês são amigos. E tem os amigos de fato. Eu também, agora mudando um pouquinho de assunto, eu tenho um critério muito específico para determinar amigo. Não que eu esteja correto, tá? É o meu critério, mais uma vez, a minha humilde opinião. Amigo para mim é aquele que frequenta a minha casa. Não que tenha que ficar o tempo todo na minha casa e eu na casa dele. Muito pelo contrário. Os que eu considero amigos, a gente quase não vai um na casa do outro, mas em algum momento a gente foi. Então o meu critério é esse. Amigo é quem conhece a minha casa e eu conheço a casa deles. Tem outras pessoas que eu gosto muito. Quando eu encontro, eu fico muito feliz, bato um papo legal, eu admiro a pessoa, sinto que a pessoa gosta de mim, mas a gente nunca foi um na casa do outro. Então, por conta desse pequeno critério, eu considero que é um colega, um amigo virtual, um amigo de ocasião que eu gosto muito, mas não é o meu amigo de fato e de direito, porque eu nunca fui na casa dele e ele nunca foi na minha.
Só um critério que não precisam concordar comigo. Então, voltando, na rede social a gente tem amigos, colegas, conhecidos e às vezes até pessoas que a gente mal conhece. Tá lá a rede social, se você tiver sua rede social aberta, de repente alguém começa a te seguir lá e tá tudo ok. É o meu caso, eu tive rede social fechada, aberta, fechada, aí eu fico abrindo e fechando, ou seja, por vários motivos alheios a esse vídeo. Hoje minha rede social está aberta. Então, assim, o que acontece? A minha rede social, você só vai ver coisa boa. E quando eu vou numa rede social de uma pessoa e só vejo coisa boa, eu não acho que aquela pessoa tenha a vida perfeita. É claro que não. Eu tenho certeza que ela deve ter problemas, que ela deve ter dias ruins, que ela deve ter perdido, ganhado dinheiro, um monte de coisas que podem acontecer com as pessoas. Só que aquilo ali é um recorte que a pessoa decidiu mostrar. E outra coisa que eu quero abordar é isso. Ah, mas rede social o pessoal fica se exibindo. Beleza, se você não quer, não tenha. E se você tem, também você pode usar da maneira que você bem entender. Como eu disse, cada um tem uma opinião e cada um tem um modo de fazer as coisas. E tá tudo bem. No meu caso, o que eu penso assim? Se você tem uma rede social, ela é aberta ou não, mas se você tem amigos, e esses amigos te seguem, te acompanham, você tem uma certa preocupação com rede social também. Porque se você quiser ter um lugar só para postar vídeos e fotos para não perder, tem a nuvem. Você pode fazer um Facebook, um Instagram, não adicionar ninguém, só ir postando coisas só para quando você quiser ver virtualmente, você vai lá, entendeu? É claro que sim, o mais fácil é você arquivar as coisas numa nuvem. Mas você pode ter um Instagram sem seguir ninguém, sem ter nenhum seguidor, e colocar fotos e vídeos lá para você ficar lá revendo quando quiser, para não ter o risco de perder. Isso no Facebook, no Instagram, qualquer rede social. Agora, na minha opinião, a partir do momento que você tem uma rede social, se ela é aberta ou fechada, mas se você tem alguns amigos, você posta as coisas lá, você quer ter um retorno, você quer ser visto. Se você falar que não, desculpa, eu acho que você não está sendo sincero com você mesmo. É claro que tem gente que dá muita importância para uma rede social e outras menos. Então tem níveis de importância. Isso eu concordo também. Mas se você tem uma rede social, você tem lá 10 amigos, segue 10 pessoas, 15 pessoas te seguem, e você posta um history, você quer que as pessoas vejam, porque senão você não postaria. Ou então você não teria ninguém na sua rede social. Aí é aquilo que eu te falei, você viraria só um arquivo digital de coisas suas. Mas a partir do momento que você tem alguém na sua rede social, porque assim, por exemplo, eu posto um history. Depois de 2, 3, 4, 5 horas, eu vou dar uma olhadinha para ver quem viu. Será que só eu que sou assim? Ou você também faz isso? Tenho certeza que você também faz isso. E se você fala assim, eu não faço, então por que você postou um history? Sendo que você não queria ser visto, já que você tem o seu público, os seus amigos, a sua rede de contatos. Então o que eu quero discutir também é a hipocrisia das pessoas. Elas falam algumas coisas e agem diferente. Como eu disse, se você não se importa com rede social, bem, desculpa, você não tem. Ou se você precisa de um lugar para colocar suas coisas e deixar lá digitalmente, você abre uma rede social e não adiciona ninguém e não segue ninguém. E fica lá só como arquivo digital. Claro que o mais fácil seria colocar os arquivos numa nuvem sem precisar até utilizar uma rede social. Mas você pode até usar esse mecanismo de rede social, né? Essa grade de fotos, é uma coisa legal, para você ter seus arquivos digitais num lugar, mas ninguém está te vendo. Agora, a partir do momento que você tem alguém na sua rede social, o seu grupo de amigos, por mais restrito que seja, seu grupo de parentes, por mais restrito que seja, e você tá lá, você também está preocupado em postar coisas e ter um retorno. Se você tem lá poucos amigos, mas você posta um isso, você vai ficar feliz quando uma pessoa vê o seu status e der um coraçãozinho e fazer um comentário. Eu tô mentindo? Vamos ser sinceros uns com os outros. Você fica feliz. Quando você posta alguma coisa, você quer que aquelas pessoas que estão à sua volta, numa maneira virtual, no mundo virtual, você quer que aquelas pessoas vejam. Aí é claro, tem níveis de importância. Tem gente que dá muita importância para isso, tem gente que não dá nenhuma. Mas se você tem rede social e tá lá, você tem que dar uma importância. Ou um nível muito baixo, ou um nível muito alto. Tudo bem.
mas você tem essa preocupação. Então é esse assunto que eu queria abordar, rede social. É claro que nem tudo que está lá na rede social corresponde 100% com a sua vida, mas eu falo por mim. O que está lá é tudo que eu vivi, mas tudo que eu vivi, tudo que eu quis mostrar, entendeu? O que eu vivi e o que eu não quis mostrar, não tá lá, é óbvio, porque é um direito meu, é um direito seu. Então, assim, o que eu queria abordar nesse vídeo é isso. Não adianta falar que a rede social é uma mentira. Não é uma mentira. A pessoa tá lá postando o que ela quer postar. E você que é muito inocente de entrar na rede social de alguém, eu não tô nem falando de famosos, porque eu sigo pouquíssimos famosos. Pouquíssimos mesmos. Tem pessoas que eu admiro, que eu gosto do trabalho, mas nem por isso eu sigo em rede social. Eu gosto do ator, eu gosto do artista, mas eu não preciso acompanhar a vida dele. Um ou outro eu até acompanho por uma questão de excepcionalidade. Sei lá porque eu acabo postando. Mas também se você gosta de seguir famoso, também não tem problema algum. Como eu disse, rede social é sua, você usa da maneira que você gosta. Mas aí vamos colocar famoso ou anônimo. Quando você entra na rede social da pessoa e tá tudo bem, é muita inocência sua, ou você está querendo se enganar, ou você está querendo ser um chato de galocha, falar, nossa, a vida daquela pessoa é perfeita. É claro que não é, a gente sabe. Mas a pessoa não vai, ela não quer, às vezes ela tem o mesmo pensamento que eu, ou que muita gente tem. Eu não vou ficar postando meus problemas na rede social. Rede social não é Muro das Lamentações. Muro das Lamentações fica lá em Jerusalém, que eu adoraria conhecer também. Então é isso. Então, não adianta ficar com essa implicância, com aquelas coisas, rede social, Instagram, o pessoal tá todo muito feliz. O Twitter, agora X, o pessoal briga. Cada rede social tem uma caracterização, né? Ok, mas eu não vou ficar criticando uma pessoa lá porque só tem coisa legal na rede social dela. Esse é o retrato que ela quis colocar. Os problemas dela, as coisas que ela passa que não é muito legal, tá com ela, tá com as pessoas próximas. E tá tudo certo. Essa é a minha humilde opinião. E aí, o que vocês acham disso? Vocês concordam com o meu pensamento? Você gosta de rede social? Qual é a rede social que você mais acessa? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário. Vamos conversar sobre esse assunto. Bem, eu não tô acostumado a falar tanto assim, entendeu? Então, tá faltando ar. Aos poucos eu vou aprendendo. Então, o que você pensa desse assunto? Você concorda comigo? Você discorda comigo? Em alguma coisa eu falei besteira? O que eu falei que você concordou? Mais uma vez, repetindo, é a minha humilde opinião, é o que eu penso. E por que eu tô gravando isso? Porque às vezes, assim, você ouve muita gente falar isso, reclamar. Primeiro, se você não gosta de rede social, não tenha. E se você não tem, ó, eu vou ser sincero, legal, você tá na vantagem, entendeu? Mas hoje em dia quase todo mundo tem, quase todo mundo não consegue ficar sem. Então o que você precisa ter? Saber que são pessoas diferentes. Outra coisa também, já ia esquecendo. Cada um tem o seu assunto, entendeu? Eu tenho amigos lá que tem uma rede social, o cara só posta coisa de futebol. E eu gosto de futebol, entendeu? Eu gosto de futebol, eu acompanho, não sou aquele cara fanático que vê todos os jogos, mas eu acompanho futebol, eu tenho meu time de futebol e quando dá eu assisto o jogo dele e torço. Mas é aquela coisa, se o time ganha eu fico feliz, se o time perde eu reclamo um minuto e depois eu esqueço, porque não vai mudar minha vida. Mas aí vamos pegar esse foco aqui. Tem um amigo meu que ele só posta coisa de futebol. O Instagram dele, o Facebook dele parece uma filial do time que ele torce. Mas, é ele, é o que ele gosta. Então, assim, respeitar também os gostos das pessoas. Cada um tem um gosto, cada um tem um foco. Nem, não é, às vezes a pessoa nem é alienada. Ela só escolheu mostrar aquilo. No meu caso da rede social minha, é variado, entendeu? E é claro, e aí voltando, sendo repetitivo, é um problema que eu tenho, desculpem. É isso. A minha rede social você só vai ver coisa bacana, coisa feliz. Eu só tô lá no meu melhor momento. Entendeu? Por quê? Porque é o que eu decidi, é um recorte que eu decidi mostrar. Isso não quer dizer que a minha vida é perfeita e que ela é um mar de rosa. Adoraria que fosse. Mas não é, como a maioria das pessoas. Então é isso. Vamos respeitar a opinião de cada um. Não vamos ser infantis ou até mesmo, sabe, é, com falta de inteligência de julgar uma pessoa porque a rede social dela só tá tudo certo. A gente sabe que não é só coisa boa na vida da pessoa, só que ela não quer reclamar na rede social. Ela não quer expor isso. Para os problemas dela, ela tem pessoas mais próximas para dividir, para pedir ajuda, entendeu?
Então ela decidiu não mostrar aquilo para todo mundo, porque a gente sabe que não é nem todo mundo que está na nossa rede social é nosso amigo íntimo. E nem todo mundo que está na nossa rede social talvez quer ficar sabendo dos nossos problemas. Isso eu tô falando de nós que somos anônimos, entendeu? Eu tô falando de. Né, eu não sou anônimo, não sou famoso, e é isso. Mas as pessoas que estão lá comigo, talvez elas não queiram ficar ouvindo eu reclamar, chorar. E isso não vão ver mesmo. Por quê? Porque, como eu disse, a minha rede social é um recorte de coisas que eu acho legais. E vou postar. Não quer dizer que a minha vida seja perfeita. E também não vou achar que a vida de alguém é perfeita só porque a rede social dela tá tudo ok. Entendeu? Então, assim, respeitar a opinião de cada um. E, assim, se você tem rede social e você gosta de usar, bacana. Também não vou ficar. E também não é aquela coisa criticar a pessoa que usa. Tudo tem que ter moderação. Você tem 24 horas do seu dia e você tem que preencher esse dia com coisas úteis. Entendeu? Então, assim, use com moderação, saiba usar. Não esqueça das coisas importantes da sua vida, de trabalhar, de estudar, de ser uma pessoa melhor dentro daquilo que você faz, daquilo que você acredita. E use a rede social para se divertir. Isso aqui é uma diversão, é também um lugar que você se informa, que você conhece coisas diferentes, pessoas diferentes, opiniões diferentes, pontos de vistas diferentes. Então use para o seu bel prazer, use para o seu benefício, tá bom? Bem, esse é o recado que eu queria dar. Desculpe se eu me alonguei, mas é algo que eu gostaria de desabafar e vamos ter mais vídeos como esse. Se você quiser sugerir um tema que eu comente, se você gostou dessa minha abordagem, manda aqui nos comentários que tema você gostaria que eu abordasse. Ah, lembrando também que eu não sou nenhum especialista em assunto, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou especialista em redes sociais, nada disso. É só a opinião de um usuário como você. Entendeu? Então é só isso também, não tenho. Tudo que eu falei aqui é a minha opinião, não tem nenhum cunho científico, nenhum estudo muito abrangente que confirme teorias, nada disso. São só coisas que eu penso e que eu queria compartilhar com vocês. Então, se vocês querem mais assuntos que podem ser polêmicos, assuntos que estão na pauta, assuntos que estão no hype, né? Essa palavra agora está bem famosa na internet, no hype. Então, se você quiser algum assunto que está no hype, comenta aqui. Não esqueça, por favor, de curtir o vídeo, comentar sobre o que você ouviu aqui. Se você puder também compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho lá para receber notificações, tudo isso ajuda bastante, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, obrigado e tchau!